E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Luiz, e no vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão do Enem PPL do ano de 2016, que fala pra gente o seguinte: num dia que a temperatura ambiente é de 37 graus Celsius, uma pessoa com essa mesma temperatura corporal repousa à sombra. Para regular sua temperatura corporal e mantê-la constante, a pessoa libera calor através da evaporação do suor. Considere que a potência necessária para manter seu metabolismo é de 120 watts e que, nessas condições, 20% dessa energia dissipada pelo suor, cujo valor de vaporização é igual ao da água. E aí ele fala para a gente utilizar uma caloria igual a 4 joules. Após 2 horas nessa situação, que quantidade de água essa pessoa deve ingerir para repor a perda pela transpiração? Vamos lá, gente. A primeira coisa que a gente vai fazer, como a gente está trabalhando com as unidades do Sistema Internacional, é interessante que a gente coloque a unidade de energia, pelo menos, no Sistema Internacional. Então, observa que o calor latente ele deu para a gente que vale 540 calorias por grama. E aí ele diz para a gente que uma caloria são igual a 4 joules, ou seja, uma caloria, para passar para joule, a gente vai precisar multiplicar por 4. E é isso que a gente vai fazer. Fazendo essa conta, a gente vai ter o seguinte, que L vai ser 540 vezes 4, e isso vai fazer com que a gente tinha antes caloria, e agora a gente vai ter joule por grama. Eu vou deixar em joule por grama, porque aí, quando a gente for calcular a massa, a gente já acha a massa em gramas, beleza? E aí, vamos lá. A potência dissipada. Ele diz que o metabolismo, precisa de uma potência de 120 watts, e potência é energia sobre tempo. E ele dissipa, 20% disso para o suor, ou seja, ele está dizendo que a potência associada ao suor, que eu vou colocar aqui, PS, ela vai ser 20% da potência total. E dessa forma a gente consegue calcular esse valor aqui. 20% é 20 dividido por 100, vezes a potência total. A potência total é a potência que vale 120, que ele mencionou lá no problema. E aí a gente pode, cortar 2 zeros de cima com 2 zeros de baixo, 2 vezes 12 vai dar 24 watts. Essa é a potência associada ao suor, à evaporação. Então, a gente vai ter essa potência associada à evaporação da água, que é justamente a potência dissipada pelo suor. E com isso a gente consegue agora calcular a quantidade de massa de água. A gente pode lembrar que potência é energia sobre tempo. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou isolar essa energia. Eu vou pegar esse tempo que está dividindo, passar para o lado esquerdo, multiplicando. E assim a gente vai ter que potência vezes tempo tem que ser igual a energia. A nossa energia, nesse caso, é o calor. E a nossa potência é a nossa potência do suor. Substituindo essas relações, a gente vai ter PS vezes o ΔT igual a Q. Quando você estiver trabalhando com watt, o watt é uma unidade de potência e ela equivale a dizer que você tem uma quantidade de energia em joule dividida por um tempo em segundo. É a quantidade de energia que você está gastando em joules por segundo. Então, esse tempo, a gente precisa trabalhar com ele em segundos. A gente tem um intervalo de tempo que é de 2 horas. Para passar para segundo, a gente vai precisar multiplicar por 3.600. Então, a gente vai ter 2 vezes 3.600. E isso vai fazer com que a gente tenha 7.200 segundos. Agora, a gente vai substituir os valores. O valor da potência, ele deu para a gente, é 24. O valor do tempo é 7.200. A quantidade de calor, como está associada à vaporização ou evaporação, como ele já deixa de forma mais específica, a evaporação é um processo de mudança de estado físico. Então, a quantidade de calor
Nesse caso, num caso onde envolve uma mudança de estado físico, ele é calculado como massa vezes calor latente. Então, aqui a gente vai ter o valor da massa e aqui o calor latente. Esse calor latente a gente usou lá no comecinho, inclusive a gente converteu as unidades. É 540 vezes 4. Eu vou colocar isso, ó, 540 vezes 4. E agora a gente pode pegar esses valores e achar o valor da massa que ele pede no enunciado. Eu vou pegar esse conjuntinho aqui, que representa o calor latente, né? E vou passar ele para o outro lado dividindo. A gente vai ter 24 vezes 7.200 sobre 540 vezes 4. Eu peguei todo mundo que estava multiplicando, passei para o outro lado dividindo, tá bom? E aí a gente vai encontrar o valor da massa. Vamos fazer as contas com calma. Eu vou simplificar esse zero de cima com esse zero de baixo e a gente vai simplificar o 24 por 4. Isso vai dar 6. Dessa forma, a gente vai ter 6 vezes 720 sobre 54. E isso vai ser igual ao valor da massa. Olha só, eu sei que 720 é 72 vezes 10. E 72 é 9 vezes 8. Então, 720 é 9 vezes 8 vezes 10. Enquanto que 54 é 9 vezes 6. E olha que coisa maravilhosa. Eu destrinchei a conta. Você poderia fazer a conta normal, tá? Do jeito que você preferisse. Eu sei que eu posso simplificar o 6 de cima com 6 de baixo, 9 de cima com 9 de baixo. Não fiz isso nessa ordem, mas tudo bem. E a gente vai encontrar uma massa que vale 80 gramas. Configurando assim, o gabarito da gente vai ser justamente a letra E. E assim a gente encerra essa questão. E eu vou ficando por aqui. Eu desejo uma ótima semana, ótimos estudos e até a próxima. Tchau, tchau!